Pronto. Oi, pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, hoje como um fantasma aqui, só com áudio. A gente está recebendo aqui hoje o Felipe Almeida. Felipe é CEO de um grupo de startups e que trabalha ligado a essa área de inteligência artificial, processamento de voz. E a gente convidou ele aqui para a gente conversar um pouco sobre as tendências nessa área, bater um papo. E acho que a gente tem muito para conversar, a gente tem tanto para conversar que a gente já estava conversando antes de a gente começar a gravar, né, Felipe? Pois é verdade, cara. A gente acabou começando a conversa e esqueceu de apertar o REC aí para começar a gravar. Mas isso é bom, né? Conversa boa é assim, a gente vai começando e quando vê já tem 3 horas de conversa. E eu vou te falar que nós dois aqui, a gente vai longe, assim, se a gente não se controlar, principalmente quando somos só nós dois, a gente tem muitos anos em que a gente troca experiências. Eu fui padrinho do casamento do Alexandre, né? Então a gente se conhece há muito tempo. E você sabe que nesse mundo, como você estava falando antes, esse mundo em que muitas vezes a gente é considerado maluco, os malucos procuram outros malucos com quem conversar, né? A única forma de você sobreviver ao status quo atual, mantido por esses Cara, loucos que não somos nós. Se eu te disser que eu conheço executivo que já recebeu, pago pela companhia, coaching, para tentar ser menos questionador e propor menos novas ideias, vamos dizer assim, para aceitar mais. É muito comum, cara. E tem uma pegadinha que é um CEO de uma grande empresa com um CIO dessa mesma empresa, gente que está há 30 anos na mesma empresa, foram compelidos pelo board da companhia, pelos acionistas a inovar. E aí eles pediram um investimento, uma grana para poder fazer um evento de inovação. E aí estavam escolhendo quem ia apresentar. E aí tinham 3 opções. Um cara muito inovador, de uma startup e tal, mas que tinha um monte de propostas que iam ter que eles teriam que colocar em prática, que eram muito diferentes daquilo que eles já tinham feito. Isso gerava um certo medo. Um cara que era um cara normal de mercado, que vendia inovação do jeito que a gente vê aí, grandes consultorias vendendo inovação. Então, tipo, você faz, vamos fazer um planejamento de inovação dos próximos 3 anos. E aí você não olha para fora, você não enxerga a caixa, você não vê o negócio, você não vê o entorno, e aí você trabalhou 3 anos para inovar, sendo que a startup da vez, o Uber da vez, já entregou isso há 1 ano e meio atrás e já engoliu o seu mercado. E um cara totalmente pragmático, que nunca implementou nenhum tipo de projeto na vida, é um professor didático que vive de PowerPoint. Não preciso dizer, os caras escolheram o professor didático de PowerPoint porque aí ia ficar mais fácil, você não teria que implementar nada de fato na companhia e não teria que inovar de fato. Inovar dói. Inovar literalmente dói. Inovar significa trocar gente que trabalha com você há muito tempo, na grande maioria das vezes, porque tem gente que literalmente não consegue chegar lá. E para os malucos, né, os caras de arquitetura de solução, os caras que têm que dar soluções para problemas que cada vez mais acontecem num ritmo cada vez mais frenético, é muito comum que a gente olhe a inovação e diga assim, cara, se eu não for por aqui, eu não vou conseguir resolver o problema de fato. Você tem em muitas empresas problemas que as empresas vêm arrastando há anos e elas vão continuar arrastando porque elas não têm a iniciativa, vamos dizer assim, a coragem de atacar o problema. Elas preferem maquiar o problema, né? Isso é a coisa mais comum que existe. E, por outro lado, você tem muita gente, como você até pegando o exemplo que você descreveu, a persona que você descreveu, você tem muita gente que propõe a novidade com base numa teoria que a prática não suporta, né? O cara que faz os PowerPoints e acredita que o PowerPoint vira produto. Eu até costumo brincar que ainda não inventaram esse mágico compilador de PowerPoint para produto, né? Que transforma o PowerPoint em produto.
Mas no mundo do software, então, é uma, é uma, é uma constante, né? Empresas cujo produto final é o software, não é só o serviço, mas o próprio software. A coisa mais comum que tem é o cara que desenha o PowerPoint com 50 features que os softwares vão ter, e daí a 2 semanas está querendo saber por que o software não tem aqueles features ainda, como se eles aparecessem do dia para a noite, principalmente quando eles não têm nada a ver com o que o software fazia antes, entendeu? Não, e tem uma outra coisa também, que assim, existe um conceito que a gente tecnologia brinca muito, é uma frase ruim, mas é uma frase verdadeira, que é 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Então, dependendo do que você está pedindo, não adianta colocar 9 pessoas para fazer, porque em 30 dias não vai sair. A não ser que essa equipe trabalhe de um jeito, num grau de produtividade tão grande, quase como uma orquestra sinfônica que toca junto há 20 anos. Mas cada pessoa tem que ser especialista do seu instrumento. Isso é muito complexo de você ter numa companhia em qualquer tamanho. Isso é raro de você encontrar em startups extremamente exponenciais. E é uma coisa que não basta só os times estarem bem sintonizados, né, vamos dizer assim. Você tem também a questão que é a base permitir aquilo, a base em que eles estão trabalhando permitir aquilo. Se você pegar um exemplo da Amazon, por exemplo, o AWS, né, onde eles têm aquela famosa regra das 2 pizzas, que nenhum time pode ser maior do que eu consigo alimentar com 2 pizzas. Isso aí. Eles têm uma premissa onde toda a comunicação entre quaisquer coisas é feita através de APIs que são documentados e disponíveis externamente. Então, tudo que você faz, vamos dizer assim, você faz pronto para ser acoplado, plugado a alguma coisa, receber as demandas, tratar e devolver a resposta, sem uma interdependência, né? E aí isso facilita você poder ter N coisa acontecendo em paralelo. Isso que você falou, aliado a um modelo de operação que só custa quando é chamado, torna, eu acho que é o material, a base mais contundente para esse mundo exponencial do qual vocês vêm falando. Sim. Porque o custo de operação, se bem implementado, fica muito baixo. No Brasil, a gente tem muita gente implementando mal, e aí o custo fica alto, e aí todo mundo diz, mas cloud é mais caro. Cloud é mais caro. Não fale essa besteira, você que não sabe implementar. Não sabe usar. Você não sabe implementar, o problema é seu. Você não sabe pedir, o problema também é seu. Mas, assim, a Amazon não tem nada com isso. Não diga que a maior empresa do mundo, as 5 maiores empresas do mundo, não sabem fazer negócio. Assim, desculpa. Não vai rolar. E é uma coisa, assim, que eu e Alexandre já discutimos muito entre nós, eu acho que a gente já tocou algum desses vídeos que a gente gravou recentemente, que existe, assim, um desconhecimento do que é realmente uma cloud, vamos dizer assim, como uma AWS. Vamos pegar a AWS por ser a maior, não só em porte, como em variedade de serviços, né? Então, o que acontece? No Brasil, por exemplo, a maior parte das pessoas entende que cloud é eu virtualizar uns servidores lá na AWS e fazer o que eu fazia dentro de casa lá. É o on-premise, só que não, né? É o cloud, só que on-premise, né? É o inverso. Né? Eu pego tudo que tem aqui, coloco na nuvem e quero que seja 50% mais barato, que nem todo mundo diz que é. Exatamente. Cara, mas assim, você está usando a mesma coisa que você usava 10 anos atrás. Não vai rolar. E é uma coisa, cara, que eu já vi essa discussão e já tive essa discussão em várias empresas, porque você pensa assim, nós estamos em 2019 agora, né? Em 2012, eu já fiz os cálculos para mover e movemos em 2013 um conjunto de soluções
de uma empresa de SaaS, né? Que a gente não só levou toda a solução igual para dentro da AWS, a gente literalmente fez contingenciamento de tudo que não tinha contingenciamento antes. Porque o custo é caro, né? Assim, Você fazer tudo... O data center físico não é baratinho. Não é baratinho, então a gente pôde passar a fazer aquilo com o contingenciamento total, e naquela época a gente já teve uma redução de custo da ordem de 30% a 40%. E isso porque nós não rearquitetamos toda a aplicação para... Foi só o by the book. Pega e leva para lá. Pegamos. Algumas coisas a gente conseguiu já engatar, né? Aquelas que eram mais simples, envolviam menos mexido no modelo da aplicação em si, mas só de usar alguns recursos, e principalmente essa parte toda a parte toda da redundância, pela qual você não precisa explicitamente pagar, né? Que é diferente quando você faz tudo fisicamente, você tem que comprar aqueles equipamentos todos, né? Foi aquilo que eu te falei, o pay per use é um conceito que muda radicalmente o uso de tecnologia e a disponibilidade da tecnologia, principalmente a disponibilidade. E ele, inclusive, viabiliza alguns negócios, né? Você vê... Não sei se você lembra, uns anos atrás, tinha um joguinho que as pessoas viviam jogando no Facebook. Eu me lembro que eu recebia aquele negócio, um atrás do outro, convite para entrar naquele negócio, que era o Farmville. Nossa. Eles lançaram, um tempo depois, um jogo chamado Cityville. E eu vi uma entrevista com o cara responsável por tecnologia, não, acho que o CEO da empresa que fazia esses joguinhos, onde ele comentou o seguinte: esse Cityville, que veio depois do Farmville, eles lançaram o jogo e em 60 dias eles tinham 100 milhões de usuários no jogo. Aí ele falou muito claramente: não existiria possibilidade desse negócio existir se não fosse uma empresa como a AWS provendo a infraestrutura sob demanda. Tem uma máxima do mercado que diz que, e aí do mercado de inovação, né, de inovação profunda e tal, que as pessoas só vão se dar conta de que o Uber de cada um chegou quando elas olharem para trás e identificarem que elas perderam o bonde da vida dessa nova vida em algum momento. Uma das experiências mais contundentes que eu tive recentemente, eu fui à Disney, a vários parques, não a Disney, né, mas fui a Orlando, a vários parques da Disney, da Universal e outros, e usei os apps para me guiar e para achar os brinquedos e por aí vai e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que esses caras vão manter essa estrutura toda física? Porque uma montanha-russa é cara, né? A montanha-russa, você montar é caro. E assim, você tem que lançar montanhas russas o tempo inteiro. Então é um negócio físico. Muito físico, né? Palpável, duro, de ferro, testado, homologado, com uma série de coisas que você tem que fazer. Com essas novas tecnologias que tem por aí. E aí eu fui, tem que dizer o nome, né? Eu fui no simulador do Avatar. Uhum. Que é infinitamente menor, é uma montanha e tal, mas assim, em matéria de infraestrutura para construção é menor. E os caras investiram tudo em software. Uhum. E a simulação e o sentimento foi infinitamente mais profundo do que qualquer montanha-russa que eu usei em todos os parques. Eles e o Avatar e o Harry Potter foram duas experiências extremamente contundentes de diferença entre físico e tecnologia exponencial. Tudo estava no seu devido lugar, o sentimento estava exatamente igual, foi totalmente representado da mesma forma, o nível de detalhamento era muito forte. Então, assim, quando os caras começam a fazer, quando você olha para essa capacidade de criação que os caras têm lá, você começa a entender que as coisas efetivamente vão mudar. Não, cara... Outros exemplos mais claros, para você entender. Esse bichinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver com calma. Não, dá para ver legal. Parece um tablet, né? Uhum. Só que não é.
ele é o portal do Facebook. Eu não sei se dá para ler aí. O portal do Facebook, ele é um equipamento desenvolvido pelo Facebook, que a ideia dele é trabalhar experiências do Facebook in-house, como Alexa, Echo, como o Google Home. Certo. Ele já vem embutido várias experiências para o Facebook. Então, por exemplo, daqui, usando o Facebook, você consegue ligar para outra conta do Facebook pelo Messenger. Então, a parte de comunicação, de telefonia, vai ter uma perda grande, porque isso aqui está sendo vendido em larga escala. Beleza, é o Facebook, né? Nossa, que inovação e tal. Aí eu vou trazer um menor, que eu acho que a experiência de uso é melhor, que é o Google Home novo, que tem uma tela menor, mas que é assim, bastante contundente em matéria de aplicativos e de uso. Todos os comandos guiados por voz. Então, isso aqui fica no meio da sua sala, você diz, ok, Google, quanto tempo para chegar no meu trabalho? E ele te responde o tempo. Você não precisa pegar seu celular, você não sabe nem onde seu celular está, e ele fala com você, por voz. Esse já está em português. E aí, pum, beleza. E aí você tem a Amazon, que acabou de lançar esse aqui, que é um parrudão com tela, que é o Amazon Echo. A versão visual, vamos dizer assim, dele. Visual dele. Você tem várias que são só voz, mas essa aqui é visual. A gente tem todas as versões aqui no laboratório. E aí, você começa a juntar comandos de voz com respostas por vídeo, interação humano-máquina de forma muito profunda, sem você depender do principal device que você tem hoje, que é o celular. A mudança, vamos dizer assim, da forma de você interagir com a tecnologia, ela está aí no horizonte, para quem está acompanhando essas coisas, ela está no horizonte há alguns anos. E a gente está vendo ela chegar, e ela está hoje, como você está mostrando, os aparelhos já para casa, materializando-se os aparelhos, e enquanto, né, tem muita gente que está na negação de que isso vai acontecer. A coisa de uns 3 anos atrás, eu discutia muito com o André Bretas, que assumiu essa semana lá como CIO do Maximilias, que a interface do software no futuro próximo, ela vai tender a ser por voz e por realidade aumentada. Essa combinação dessas duas coisas vai revolucionar totalmente a forma como a gente interage com tudo quanto é tipo de tecnologia. Você para pensar um sistema de negócio qualquer, né, que você navega por N telas do software, preenche campos, clica em não sei quantas opções, você conseguir ver uma informação, uma listagenzinha de clientes, uma taxa de ocupação de um prédio, uma coisa assim. Agora você imagina você poder virar e perguntar qual foi a minha taxa de ocupação durante o mês de dezembro e como ela se compara com o mês de dezembro do ano anterior. E aparecer na sua frente aquela informação. Cara, ninguém que passar por essa experiência vai querer saber de outra vez na vida fazer o que fazia antes. Não tem como. Um dos meus sócios aqui, a gente começou a escrever um paper em conjunto, e aí assim, temos 14 sócios na startup, vários de tecnologia, a grande maioria de tecnologia. A gente está escrevendo um paper que é o paradigma do túnel do carpo. Para quem não sabe, o túnel do carpo é o dedão. Então, é esse paradigma aqui. Desde que a gente inventou a máquina de datilografia, sei lá quanto tempo atrás, não vou saber, tudo que a gente tem feito é ridicularizar a experiência de troca de informação entre o humano e a máquina. Então, eu antes tinha um teclado gigante, agora eu tenho um teclado cada vez menor. O meu computador ele é um computador de 13 polegadas, então eu não consigo, para tarefas muito complexas ou muito extensas, ficar digitando nele. Eu comprei um teclado, Bluetooth e tal. E o meu celular, ficar digitando no meu celular é uma coisa que irrita profundamente.
né? Então, hoje, quando eu falo no WhatsApp com alguém, eu mando áudio, né? Manda áudio, envio um áudio, beleza. Isso é muito comum. Por quê? Porque é natural você se comunicar por voz em qualquer ser humano prefere se comunicar por voz. Então, se eu dou opções de comando de voz para respostas estruturadas, eu automatizei o processo de comunicação entre robô e máquina. Que é isso que esses devices fazem. É onde a gente está se especializando aqui, entendeu? O que é uma coisa engraçada que você está falando do telefone é que durante um tempo a gente passou por um processo contrário, né? Onde as pessoas ficavam mandando mensagem de texto para tudo quanto é lado. E a gente já brincava que a coisa que você menos fazia com o seu telefone celular era falar nele. O que eu acredito é que assim, apps como o WhatsApp e por aí vai, eu vou falar uma coisa agora que todo mundo vai jogar pedra em mim, mas do jeito que eles estão estruturados, eles vão ter que ser reestruturados para trabalhar basicamente por voz. O movimento de voz hoje, cara, com certeza, não tem um número, mas com certeza o movimento de troca de áudio no WhatsApp é muito maior do que o de texto. Ou acho que a grande maioria das pessoas prefere mandar áudio e receber áudio. E aí não adianta o diretor da Telecom ficar reclamando ou dizendo que o WhatsApp é o demônio, lá do lado do avesso, porque agora ele faz ligação também, e ele tem que bilar de forma diferente e o governo tem que ir contra. Esse cara, para mim, virou taxista, que reclama do Uber. É exatamente a mesma coisa. É o cara que quer impedir o tempo de passar. E esse cara, ele não sabe, mas os dias dele de mercado estão contados de uma forma ridiculamente rápida. Cara, basta você ver. Hoje eu publiquei um artigo no site do Mundo Exponencial, né? Compartilhei ele no LinkedIn, titulado A Grande Extinção. É uma frase aí cunhada pelo Alexandre, que estava aí de fantasma aqui na nossa gravação, em relação ao seguinte, cara, por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas queiram pintar ou que estão fazendo alguma coisa diferente, quando você surge com as palavras transformação digital, todo mundo está fazendo, todo mundo está querendo fazer, mas a realidade dura é que não vai haver transformação digital para todo mundo. Tem empresa que vai perder a hora, tem empresa que já perdeu a hora, e tem... Sabe qual é o problema dessa frase, dessa colocação, transformação digital? É que... São palavras abusadas. Não, então, não é isso. É que a maioria das pessoas que fala disso não entende que é uma transformação. Primeiro ela precisa transformar a cultura e depois ela precisa transformar o negócio. Começa nas pessoas. Usando tecnologia que seria tal da transformação digital. Exato. Então, uma das coisas que eu falo e que a gente fez uma apresentação aqui no IBMEC há um tempo atrás com o pessoal do Grupo Padrão e tal, e eles, uma das coisas que eu falei que eu senti uma reciprocidade gigantesca do público foi esquece a história de transformação digital. Você não vai fazer transformação digital. O teu Uber vai chegar muito rápido, não vai dar tempo. Você já perdeu o tempo. Se você está falando de transformação digital agora e você não está executando, ou você não está no meio para o final da cauda da sua transformação digital de fato, você já perdeu o seu time. Procura quebrar o seu modelo de negócio o quanto antes. Porque e quando eu digo quebrar, criar uma ruptura, é fazer ele completamente diferente. Senão você não vai conseguir sobreviver ao que você falou, e aí eu concordo, a grande extinção, entendeu? Assim, vai ser um meteoro matando dinossauro, cara. Esquece, não vai ficar de pé. É exatamente isso. E até eu termino o artigo com essa frase: seja o meteoro, não seja o dinossauro. É isso. Porque a realidade é a seguinte: se você não arrebentar o seu negócio, outros vão fazer. Ou você faz primeiro, ou você vai levar a pedra na cabeça e acabou. Não tem alternativa. Você tem uma ideia do que a gente... Ano passado depois eu vou mandar o vídeo para vocês, aí se você puder distribuir para a galera. A gente ganhou 4 leões de Cannes com The Canceler, que foi um produto que a gente criou em conjunto com o Reclame Aqui e a Grey. Que é aquele produto onde vocês fazem um robô que fala com o robô da outra empresa. Então, o produto alguém reclama
que não conseguiu cancelar um determinado serviço no Reclame Aqui, a gente pega esse cara, coleta os dados dele, pede permissão e liga para as operadoras desse serviço, qualquer que seja ela, e para tentar cancelar o contrato. E a gente fez isso em uma quantidade grande de clientes. E a gente ganhou 4 leões de cães, porque isso é extremamente inovador. A gente usou tecnologia de ponta, a gente fez uma estrutura completamente diferente, extremamente profunda. Mas a grande diferença desse negócio todo é que logo depois a gente participou de um evento da AWS, na AWS Summit, o nosso CDO, que é o Itagiba, esteve lá, junto com o CIO, que é o Hélio. Depois a gente participou do Oracle Open World, e uma gestora de fundos que estava nascendo, uma gestora digital de fundos, que estava nascendo, estava com dificuldade de implementar o seu nascimento, porque um dos custos mais contundentes era de atendimento, o famoso call center. O custo era muito alto e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Quando eles viram a nossa apresentação, falaram, cara, esses caras conseguem me ajudar. Então a gente criou para eles uma estrutura de atendimento digital, que ela está conectada a um telefone, 0800, e quando você liga para lá, você é atendido pela Simone, que na verdade é um robô super estruturado de pergunta e resposta. Da inteligência artificial. O que acontece com isso? A redução do custo na quantidade dos atendimentos é cavalar. Então, e quando eu digo cavalar, é assim, imagina que você aí que está me escutando agora, você está fazendo uma RFP para uma grande corporação que você está aí sentado na sua cadeira, e você está fazendo uma RFP de call center. Basicamente, alguns milhares de dólares ou de reais, milhões de reais. Você vai investir para aumentar o seu call center ou trocar o seu call center, por aí vai. Gente atrás de uma URA atendendo, aquele caos total de administração. Só dissesse para você que você consegue fazer isso de forma muito proeminente, você consegue atender o triplo da quantidade de coisas que você está medindo agora e que você está comprando por 40% do valor que o mercado vai te oferecer. Para onde é que você vai? Se eu dissesse para você o seguinte... É um caminho sem volta. Se eu dissesse para você o seguinte, os clientes estão lá, estão implementados, você pode ir lá, ligar para eles, perguntar para eles, eles vão te dizer, cara, está funcionando. Tem uma série de questões pormenores, não é essa coisa linda que eu estou pintando aqui. E eu não estou dizendo para você que é lindo. Eu estou dizendo que funciona. E é 40% do teu custo atual. Isso é transformação de negócio atrelado à tecnologia. Esquece call center. Toda vez que você tem esse modelo, você quebra o mercado. Então, é assim, eu tenho uma demanda gigantesca de táxi por transporte, não interessa qual, de um lugar para o outro, que todo o status quo que tem aí atual não consegue atender. Então, eu consegui colocar um monte de gente extra na rua para atender. Você pode chorar o que você quiser, mas se a qualidade da experiência for igual ou melhor, eu vou quebrar o seu mercado no meio. E todas as tentativas de você barrar isso via regulamentação, via legislação, não vão funcionar a longo prazo, a médio prazo não vão funcionar. É quando muito um paliativo temporário, porque continua crescendo em outros lugares e a pressão popular vai aumentando. Que é a história que eu já discuti 500 vezes, por exemplo, do carro autônomo, por exemplo. E todo mundo fala, não, mas chegar aqui no Brasil daqui a 50 anos, porque as estradas são muito ruins, as ruas... Cara, a questão é a seguinte, isso funciona para caminhão, isso funciona para carro, isso hoje já é mais seguro do que um ser humano no volante. E no momento em que isso se tornar adotado em larga escala em outros países, você vai ter, primeiro, no transporte de carga, você tem uma redução de custo brutal, porque você tem economia de combustível, você tem redução de trânsito, com mais economia de combustível, redução do tempo de viagem, etc. Na grande vezes, combustível que agora é elétrico, que agora é elétrico. Barato e que você não depende de uma cadeia de produção insana. Não, cara, se você for pegar os impactos, eles passam por, vamos lá, indústria automobilística,
porque nem todo mundo vai conseguir acompanhar a brincadeira. Você tem uma tendência à redução no médio e longo prazo da quantidade de veículo, porque um carro autônomo com um app para você chamar pelo telefone o seu carro, meio que nega a necessidade de você ter um carro seu. E se o carro chega para você em 2 minutos, 3 minutos, nega de vez essa necessidade. Então, você tem uma diminuição da quantidade de veículo, que consequentemente diminui o trânsito, que consequentemente torna as viagens mais rápidas, que mais uma vez diminui o tempo de viagem. Se você tem menos veículos, você tem menos demanda por aço. Se tem menos demanda por aço, você tem menos demanda por minério de ferro e outros elementos que entram na produção. Se você tem menos essas demandas, você tem menos transporte de minério, transporte de chapa de aço, transporte de carro. Aí já vai transporte de cabotagem marítima, porque você produz os carros geralmente em alguns lugares e espalha pelo mundo afora, entendeu? E aí a coisa vai crescendo e um país não vai conseguir ficar de fora dessas coisas e continuar sendo economicamente viável em competição com os demais. Exatamente isso. Então a mudança ela entra forçada, você querendo ela ou não. Forçada. Uma das coisas mais contundentes que um dos sócios passou aqui foi ele recebeu uma proposta para ir morar no Canadá. Ele está trabalhando lá, ele trabalha remoto. Para a gente isso é muito comum aqui. Comum num grau do tipo, eu nunca sei onde as pessoas estão. Também não estou preocupado com isso. Sim, de boa. Minha planilha está atualizada, se o cara entregou, entregou. Se não entregou, eu vou entender por que atrasou e vida que segue, vamos que vamos. É meu sócio, não é meu empregado, então eu não preciso cobrar, o nível de relacionamento diminui. Bom, é outro jogo, é uma conversa para outras 2 horas de papo. Mas gravamos uma essa semana. Sobre trabalho remoto. E aí, o que acontece? Ele chegou lá, ele vendeu tudo aqui, tudo. Carro, a esposa tinha um, ele tinha outro, tal. Venderam tudo. Chegaram lá no Canadá, vou comprar um carro, né? Aí a empresa cedeu um apartamento para ele, ou ele alugou, não me lembro. E aí ele desceu na porta da casa dele, tinha uma Mercedes, uma Land Rover, uma BMW e um totem de um app. Assim, use aqui o seu carro, não precisa comprar, só precisa ter. Ele entrou, fez o cadastro na hora, botou os dados básicos na hora, passou o cartão de crédito, destravou uma Mercedes. Sim. Essas que a gente olha babando na rua, para quem gosta de carro. Eu acho bonito, mas não é uma vibe minha. Destravou um carro do mesmo jeito que você destrava a sua bicicletinha da Yellow ou o seu carro, cara. Usou o carro, foi pro trabalho de carro, parou lá, travou. Quando voltou, o carro não estava mais lá. Travou o outro e voltou para casa. Quando eu estive em 2015 no Texas, em Austin, já era comum no centro de Austin você ter uma empresa que nem você tem aquelas bicicletas do Itaú, que você tinha as estaçõezinhas assim, com as bicicletas paradas, você tem aquele negócio. Em Austin você tinha uma empresa tinha 2, inclusive, tá? Que eu me esqueço os nomes agora, mas elas colocavam, não era essa variedade de carros, elas usavam, uma usava um Smart, que era para poder fazer uma basezinha com muitos carros, vamos dizer assim, ocupando pouco espaço, né? E a outra usava um carrinho pequeno também, maior, acho que um pouquinho que o Smart, mas nessa linha, esse é um carro pequeno para urbano, né? E você andava mais de 2 quadras sem encontrar um. Em Xangai tem uma que os carros, tem vários carros, mas todos de 2 lugares, elétricos. Então, você só conseguia destravar o carro na hora que você parava na base, aí era base para base, então você tinha que caminhar mais um pouco para chegar no lugar onde você queria, tinha milhões de bases. Você pluga a energia e trava o carro, ou destrava e destrava a energia. Cara, foi aquilo que eu concordo 100% com você. Cara, beleza, vamos supor que a gente produza hoje, eu não sei a quantidade exata, 200 milhões de carros mês. Vamos passar a produzir 30. É muito menos do que produz atualmente. Entendeu? Tipo assim, 20, vamos passar a produzir 10%. E a produção precisa ser entregue de outra forma. Oi, pessoal, nós voltamos aqui, a gente teve um problema técnico aqui, a luz
aqui onde eu estou, piscou aqui e o roteador voou. Então, a gente vai encerrar por aqui, porque a gente está com uma situação de tempo, e de tempo em dois casos, o tempo que passa e o tempo da tempestade que está provocando problema elétrico. E eu queria agradecer você, Felipe, vamos marcar de novo para a gente continuar a nossa conversa, porque a gente estava num papo interessante. Vamos, cara. Vamos sim. Eu achei super interessante o modelo e, cara, pode contar comigo, se vocês precisarem. E eu acho que a gente tem que voltar, assim, a gente tem que continuar. Tem bastante coisa para falar ainda. Cara, a nossa ideia aqui, eu e o Alexandre, que hoje ficou prejudicado por causa da tempestade também, né? Ficou aí de ouvinte praticamente o tempo todo, é fazer discussões para provocar as pessoas a refletir sobre o que está acontecendo e como entender como é que isso vai afetar a vida delas e que elas têm que andar, cara, elas têm que correr, na verdade, né? Porque ficar parado é a alternativa que não dá. Uma das coisas que eu acho que é mais crucial é o timing das coisas. Se você é um ferreiro ou, sei lá, um cara que trabalha com produtos manuais, você tem um tempo maior para se readequar, porque vai demorar para a cadeia produtiva mudar próximo de onde você está. Você vai sempre poder se realocar, porque ainda vai ter trampo. Mas se é um cara de tecnologia, você é um cara que trabalha no mercado corporativo como um todo, em qualquer posição, você já está atrasado. Eu estou atrasado. Eu estou nessa vibe e eu já me sinto atrasado. Então, assim, estou fazendo isso diariamente. Eu vivo inovação diariamente o tempo inteiro. Eu recebo alunos aqui dentro do IBMEC para falar de ideias que eles acabaram de ter. Gente que está começando a faculdade agora. Ideias de negócio, ideias de tecnologia e por aí vai. Isso é uma parte do nosso atendimento aqui no Hub. Então, assim, cara, o timing é muito importante. Preste atenção no timing das coisas que estão à sua volta, porque está passando muito mais rápido do que você consegue mensurar. E é isso. Obrigado aí, cara. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Cara. Obrigado. A gente combina a nossa próxima gravação. Valeu. Falou.